Priscila, boa noite, tudo bem? Roberta, boa noite a todos. Super grato aí por esse convite, mesmo que seja aí na modalidade online. A gente estava conversando ainda há pouco tempo, que tive o prazer de estar em 2019, né? A gente estava aqui juntos, presencialmente, eu estava, né, com vocês aí presencialmente na PUC. É uma casa pela qual eu tenho uma admiração assim, profunda, né, pelo que é a instituição, pelo que representa dentro da educação, pelo impacto que ela causa, né, e que entrega na sociedade, e obviamente participar de um projeto tão bacana como esse é sempre um prazer aqui para mim. Só fazendo uma correção rápida aqui, porque a Priscila falou, né? Eu tenho realmente uma formação por Stanford, mas minha graduação aqui no Brasil. Eu tenho uma formação por Stanford na área de formação de professores, né? Que foi feita aqui no Brasil, inclusive, mas validada por Stanford. Né? A química eu fiz, né, na Estadual de Londrina, né, no Paraná, uma casa também pela qual eu tenho uma profunda admiração também. Então vamos lá, gente. Assim, começando antes de compartilhar aqui minha tela, a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre a química forense, né? E é sempre um tema, acho que bastante instigante, vamos dizer assim, né? Interessante, porque meninos, acho que tem aqui duas pessoas aqui na sala de espera para a gente entrar. Eu acho que é bastante instigante, porque a gente sempre, em certa medida, acaba remetendo a nossa atividade, minha atividade de perito criminal, né, além da minha carreira, né, acadêmica, né, eu sou perito criminal aqui há 12 anos, e a gente sempre, em certa medida, faz uma conexão, né, com, enfim, seriados, filmes. Acho que a área de investigação policial, criminal, né, acho que por conta da natureza humana, sociologicamente, antropologicamente, acaba chamando sempre bastante atenção, né? E o objetivo aqui do nosso bate-papo, gente, né, desse workshop que eu vou aí tentar fazer para vocês em 45, 50 minutinhos, né, para dar um tempinho aí para as perguntas, etc., a gente fazer um pouquinho de folga, né, e obviamente aí, não sei como é que as meninas vão querer estabelecer a dinâmica, se a gente coleta as perguntas no chat, vai fazendo durante o processo, a gente vai responde ao final, fiquem à vontade para me interromper ou da maneira como vocês acharem melhor, tá? Mas hoje é um bate-papo, né, sobre muito mais, acho que um pouco parecido com algumas atualizações que a gente fez em 2019, né, muito mais para focar no que está nas vizinhanças da química forense, que eu acho que é super interessante. Por quê? Né? Eu acredito que tenham alunos aqui, né, o capítulo, né, para alunos, né, voltado na gestão, quanto para os alunos de uma forma geral, para alunos de engenharia química, né? Eu sou químico industrial, né, muito próximo da engenharia química, estudei muito operações unitárias, assim como vocês também, né? Mas eu devem ter alguns alunos de química também, o evento era aberto, então acho que não sei se também tem alguns outros colegas de outras áreas de formação, mas é sempre muito instigante entender qual é o resultado do nosso trabalho e onde ele é usado. Eu acho que acaba sendo muito mais interessante, porque assim, quando vocês estudam disciplinas muito específicas, e eu já passei por isso, né, e ainda passo, né, o Vitor é de ciência da computação, muito interessante, informática forense é uma área bastante interessante, né? E aí, quando a gente passa, em certa medida, pelas nossas disciplinas, e para quem vai seguir a carreira, né, de pesquisa, né, ou vai fazer, né, um mestrado, doutorado, uma especialização, a gente acaba cada vez mais se aprofundando num tema. Então, você vai para uma disciplina, vai estudar engenharia química, engenharia de alimentos na UEM, pô, bacana, muito bacana, Estadual de Maringá, estava pertinho. Passei na engenharia química lá também, na época eu escolhi Londrina, né? E a gente sempre se pergunta onde que nós vamos usar aquilo que a gente produz. Porque se você estuda numa disciplina transferência de calor, transferência de massa e operações unitárias, aquilo já é bastante claro. Você pode até ficar com um pouco mais de dúvida, gostar mais ou menos de uma disciplina, não gostar muito de fazer série de Fourier, né? Ou talvez não gostar muito de calcular o número de pratos teóricos e operações unitárias, ou talvez não gostar muito de entender, né, o gato de Schrödinger ou o elétron na caixa. Mas a gente aprende isso na graduação,
né, ou uma técnica analítica como cromatografia gasosa. Então, falar de técnicas analíticas ou ficar exaustivamente aqui falando de técnicas é basicamente trocar a amostra, né, e falar da mesma técnica que vocês já sabem ou vão estudar para quem é da química, por exemplo. Né? Então, qual é o objetivo dessa palestra? A gente passar por um mundo que a gente não vê na graduação, né? Não vê nas disciplinas regulares em tese, exceto, claro, né, alguns casos que os professores trazem, ou como graduações muito específicas e de altíssimo nível e inovadoras que já existem, né, já são relativamente novas, considerando a existência da graduação em Química, Engenharia Química, etc., coisa e tal, até para a própria origem da universidade, que é relativamente recente, de acordo com o tempo da origem, do tempo de existência do mundo enquanto tal, né? Mas com Química Forense, que existe na USP, a graduação na USP, a gente tem um colega aqui na perícia do Rio de Janeiro que é graduado em Química Forense na USP, lá no Ribeirão Preto, enfim, né? É um tema muito estudado no Brasil, mas ainda tem muito espaço para discussão. Então, a ideia do nosso bate-papo, enquanto isso eu já vou compartilhando aqui minha tela, a ideia do nosso bate-papo é que a gente faça uma volta, né? Literalmente faça um passeio dentro de uma jornada aonde nós não estamos normalmente. Então, entender onde é que o objeto, ou seja, do objeto pericial está. Onde que está o resultado que é produzido pelo perito criminal? Qual é a materialização documental de um perito? Então, ou seja, né, você faz uma perícia e produz um documento, laudo pericial. Onde que ele é usado? Quem lê? Né? Então, por isso que eu aproveito e faço uma observação para todos vocês, seja você que está aí, deixa eu só dar uma olhadinha no chat, que eu gosto aqui de interagir para ficar um negócio não muito mecânico, né? Engenharia de alimentos, bioprocesso, engenharia química da UFA, Universidade Federal de Uberlândia, né? Alô, galera de Minas aí, um abraço muito forte, pessoal de Minas, né? Amo Minas de paixão. Então, a ideia é que a gente entenda onde que a gente está inserido no processo. E aí eu faço uma observação bastante interessante, que é que eu tinha um pouco dessa visão durante a graduação, né? E eu super agradeço assim, as pessoas que me incentivaram a ter essa visão, que é sempre pensar fora da nossa área de graduação, sempre. Então, assim, desde o primeiro ano de graduação eu estudava direito, gostava de estudar direito e achava interessante. Tem gente que me chamava de maluco, né? Tem gente que me chamava, não faz sentido, eu fui fazer química, eu vou fazer engenharia porque eu gosto de química, eu não gosto de direito, não gosto de português, não gosto de ciências humanas, eu sou de exatas. A gente sempre pensa dentro dessa caixa, eu sou dessa área, eu sou de área A, sou de área B, sou de área C. Né? É extremamente importante você ter uma formação complexa, robusta e tecnicamente muito boa. Mas você precisa entender onde é que está inserido isso na sociedade. Né? Então você precisa de soft skills, você precisa entender outra área de formação. No nosso caso da perícia, você precisa saber onde é que esse laudo vai ser usado. Você precisa entender um pouquinho de direito, não precisa se tornar especialista, até porque você tem grandes especialistas que são operadores do direito dentro da própria estrutura das polícias de uma forma geral e obviamente fora, que fazem parte do processo judicial, que são os advogados, os defensores, os advogados, né, os advogados de uma forma geral, advogado privado, público, né, que é o defensor público, o promotor de justiça, o juiz, né, é o delegado de polícia, os investigadores. Então já tem muita gente aí, né, que domina muito esse assunto, mas a gente precisa entender onde é que a gente está, né, qual é o nosso papel, tá? Então essa é a ideia do nosso bate-papo aqui hoje, tá, especificamente. Então o que a gente vai fazer? Tá aqui o tema, esse sou eu, né? Então tem aqui algumas informações, né? Rede social, Facebook, LinkedIn, e-mail. O Facebook estou usando muito pouco agora, mas Instagram, quem quiser entrar lá e me seguir, né? Eu sou muito mais ativo nos stories do que nas postagens, mas pretendo ser um pouco mais ativo. O LinkedIn eu uso um pouco mais para as minhas atividades dentro da educação. Né, e falando um pouquinho sobre ele muito rapidamente, eu sou perito há quase 12 anos, né, não são 12, mas são quase 12, né, que eu completo em abril especificamente, tenho mestrado no FRJ, segui uma trajetória também dentro da gestão acadêmica, né, então, como gestor da área de graduação, pós-graduação, né, e também na área de gerenciamento de projetos, onde eu tenho algumas certificações, né, internacionais, né, para liderar alguns projetos aqui dentro de outras frentes minhas de trabalho. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre perícia, tá? Começando a falar um pouquinho sobre perícia. Quando a gente fala de perícia criminal, normalmente a gente pensa aí nessa imagem, né? Que tá aí pra gente, né? Assim, tá aí uma unidade de perícia
do FBI, né? Todo mundo coletando evidências num crime que normalmente aconteceu, especialmente hoje com a velocidade de informação cada vez mais rápida, né? E as pessoas, em certa medida, acabam sabendo das coisas muito rapidamente, né? Hoje, eu acredito que a velocidade, né, da informação não seja mais um ponto importante, né? O furo, mas a qualidade e credibilidade dessa informação. Então, a gente imagina a perícia criminal dessa forma. Tá aí uma equipe equipe de perícia, não necessariamente perícia, porque nos outros países a gente tem nomes de cargos muito parecidos, auxiliares, etc. A gente não tem exatamente os cargos iguais, até mesmo nos estados, né, da federação e nos países ao redor do mundo também esses cargos também mudam. Ou quando a gente fala sobre perícia, a gente pensa dessa forma também, né? Isso aqui é um seriado, né? Não sei, acho que algumas pessoas talvez devam conhecer esse seriado, né? Para quem não conhece, é o Dexter, né? Eu só assisti algumas séries dele aí só, mas a gente já pensa em perícia como, né, um seriado como esse, né, CSI, Dexter, etc. Né, o Dexter é um analista de mancha de sangue, que tem, né, aqui no Brasil, é uma área de conhecimento, né, que alguns brasileiros, os peritos brasileiros, a gente tem grandes referências aqui no Brasil, são poucos ainda, né, mas que estão difundindo esse conhecimento, que é extremamente importante, que, inclusive eu deixei um case para a gente estudar aqui sobre dinâmica de mancha de sangue, aqui no final do nosso no final da nossa palestra, no nosso bate-papo. Outro pensamento que a gente tem quando a gente fala de perícia criminal também, né, ou que a gente imagina, ou que muitas das vezes é constatado, essa imagem que tem para a gente, que é a atuação, por exemplo, da divisão de homicídios do Rio de Janeiro, é um lugar onde eu já trabalhei. Né? Isso aqui é uma foto de imprensa, né, que eu estou compartilhando aqui com vocês. E aí mostra, por exemplo, as forças policiais, né, ou de segurança pública, de uma forma geral, atuando em conjunto. Né? Então, tem ali policiais civis, policiais militares, né, os bombeiros, que são responsáveis pela remoção, né, quando há algum cadáver, né, são responsáveis pela remoção, até o Instituto Médico Legal, se for o caso. Agora, um ponto interessante para a gente, que eu gostaria de ressaltar, gente, é a função de cada um dos profissionais dentro do processo de investigação. Tá? Aproveitando essa imagem didática, acho que para a gente conversar. Então, muitas das vezes, por conta da velocidade da informação, seriados brasileiros, assim, obviamente por conta da liberdade de cátedra, não, perdão, da liberdade poética, né, enfim, de criação, etc., né, a gente às vezes acaba se confundindo quem faz o quê e qual é o papel de cada cargo dentro de uma investigação criminal, né, e onde que nós entramos enquanto peritos. Né? Então, eu vou dar um exemplo clássico, né, eu vou mostrar um esqueminha aí para vocês um pouquinho mais à frente. Né? Então, quando um crime acontece, por exemplo, quem é responsável por investigar, já eu complemento essa informação, né, se esse crime for de competência da Justiça Estadual julgar, quem vai investigar, né, são as polícias estaduais, né, as polícias, entre aspas, judiciárias estaduais. Quem são as polícias civis? Como a Polícia Civil do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Paraíba, do Rio Grande do Sul, né, e etc, etc, etc. Né? E quem, obviamente, é responsável por elaborar, né, realizar as perícias criminais por solicitação da autoridade policial, que é o delegado de polícia, são as perícias criminais dos estados, né, que podem ou não estar vinculadas às polícias. Historicamente eram, algumas estão desvinculadas, a nossa aqui é vinculada à Polícia Civil. Né? Então, eu, como perito criminal, também sou policial civil, né, com bastante orgulho. Então, a ideia da gente entender, né, especialmente quando a gente o papel de cada um, né, quando a gente olha principalmente uma notícia na imprensa e olha, né, a figura do delegado, a figura de, né, aqui no caso do Rio de Janeiro a gente tem o nome de um inspetor, né, pode ser que em outro lugar o inspetor se chama agente, né, às vezes muda só a nomenclatura de cada um dos estados, mas a gente tem uma equipe, né, formada por delegados, investigadores, né, papiloscopistas, que são profissionais que coletam impressão digital, os peritos criminais que coletam os vestígios. Estou falando, né, como exemplo, um local de crime, né, de homicídio, de acidente de trânsito, né, ou qualquer outro crime ambiental, por exemplo, né, são profissionais ou cargos, né, dentro da Polícia Civil que são responsáveis por essa investigação. Né, e durante esse bate-papo a gente vai ressaltar isso
cada vez mais. Tá? Então, todos eles têm o seu papel, todos eles trabalham em tese de forma integrada, mas cada um tem o que nós chamamos de competência. Né? O que é competência? Não é saber fazer melhor ou não. Competência, basicamente, de uma forma muito simples, é o que a lei determina o que você pode/deve fazer. Né? É competência do perito realizar as perícias e documentar tudo isso de uma forma procedimental e também produzir um documento que vai ser anexado lá nos autos, ou no inquérito policial, ou no processo, se ele virar um processo, que a gente chama de laudo pericial. Então, vai ter um laudo pericial de um local como esse, ou, por exemplo, hoje a minha atuação, né? Comecei aqui, eu nem falei, né, da minha trajetória dentro da perícia, mas eu comecei trabalhando na perícia de Angra dos Reis, né, que chama de clínica geral, fazendo um pouco de tudo. Fui para a divisão de homicídios, depois eu fui para o serviço de perícia de química, passei rapidamente pela merciologia, mas eu, né, basicamente, desde que eu saí do homicídios, eu estou aí na química, fui chefe de setor, né, um tempo, né, e hoje eu estou no plantão da química. Então, nosso objetivo, por exemplo, no meu caso, especificamente como químico, né, ali chegou um material, né, elaborar um laudo pericial, de acordo com a solicitação do delegado de polícia, né, fazer os exames para, muitas das vezes, informar através de um laudo pericial se aquele material enviado para a perícia, por exemplo, é entorpecente ou não, né, é capaz de causar dependência físico-psíquica, né, e a gente usa testes químicos para isso. A partir desse resultado, tem toda uma cadeia de custódia, de amostragem, lacre, etc., análise química, né, elaboração de um laudo pericial prévio, né, para que o delegado forme a sua convicção sobre qual é a natureza daquela substância. Então, por exemplo, alguém apreende uma substância no local de crime, às vezes tem características muito típicas e específicas de uma droga, como, por exemplo, a própria maconha, cocaína, etc., mas nem o policial militar, nem o policial civil, em tese, não é porque eles não têm competência técnica. Muitas das vezes teriam competência técnica se treinado, mas não é atribuição do cargo. Então eles mandam para o perito faz uma análise. Ó, realmente, tem aqui, né, tetrahidrocannabinol, é cannabis sativa L, está enquadrado na lista XYZ, né, da portaria 344 do Ministério da Saúde, é uma substância entorpecente, psicotrópica, etc. E com base nisso, né, ele forma a sua convicção dentre todos os elementos de investigação, etc., né, e aí toca o inquérito dessa forma. Né? Então, pode ser que ele elabore um flagrante, pode ser que não, etc. Então, a perícia é responsável por isso, né, produzir essa prova técnica. Tá? E aí, né, o que eu faço hoje é basicamente isso, né, elaborar esses laudos de materiais, né, materiais que sejam para a gente periciar, né, e na maioria das vezes, né, Maria, esmagadora das vezes, são drogas, né? Drogas muito comuns que a gente já, infelizmente, ouve falar com uma certa frequência. Né? Maconha, cocaína, drogas sintéticas, de uma forma geral, né? Haxixe, né? Drogas sintéticas como êxtase, MDMA e por aí vai. Tá? Que são nomes ou populares ou técnicos. E aí, o que é importante para a gente entender o que baliza a nossa atividade, gente? Então, se nós somos profissionais responsáveis por serem, nós somos profissionais responsáveis, né, por auxiliar a justiça com relação, né, a conhecimentos e produzir provas de natureza técnico-científicas para auxiliar o delegado de polícia, auxiliar o juiz, auxiliar a todos dentro desse processo, né, para, obviamente, elucidar, ajudar a elucidar o que aconteceu sob o ponto de vista técnico-científico, a gente precisa, nós precisamos nos basear em uma ciência. Essa ciência que ajuda a gente a coordenar tudo isso é a criminalística. Então, a criminalística é uma disciplina autônoma, ela é baseada em diversos ramos do conhecimento técnico-científico, na química, na física, na biologia, né, em diversas áreas, nas engenharias, por aí vai. Ela tem como objetivo auxiliar as atividades policiais e judiciárias, obviamente de natureza criminal, e ela tem como objetivo também fazer o estudo dos vestígios materiais extrínsecos, né, todo aquele vestígio que pode se tornar, né, uma evidência ou não, pode estar relacionado ou não com um fato criminoso. Lembrando que, né, e produzir provas nas infrações penais, né, isso é importante, porque o perito de natureza criminal, como eu, né, a gente tem que ajuda, né, na produção de provas. Quando eu falo produção de provas, a gente vai plantar provas, né? A gente chega, um material para a gente analisar, a gente faz uma análise, faz uma interpretação, né, quando eu falo interpretação, responde aos quesitos elaborados pela autoridade policial, isso é um ponto bastante interessante. Quando você vai até um local de crime, alguém te liga, você não fica rodando de viatura para procurar um local de crime para você fazer perícia, não, você espera, na hora que, para quem trabalha
na perícia de local, vai até uma perícia depois de solicitada. Né? Depois ela cumpre o procedimento, responde os quesitos, elabora um documento para tentar determinar o que aconteceu aquilo ali, naquele local, tecnicamente falando. Né? Ou como perícias, por exemplo, o nosso colega aqui que era da área de informática, como chega ali um material para ele tentar periciar o que tem naquele HD, né? Imagens, conteúdos, balanços contábeis, etc, etc. Como chega, por exemplo, um balanço contábil para um perito contador, para avaliar, né, um potencial evidências de um crime fiscal, né? Assim como chega um medicamento para um colega ou químico ou farmacêutico avaliar, né, se tem né, algum elemento ali que, de alguma forma, em certa medida, possa caracterizar uma evidência, enfim, de um crime. Tá? Então, tudo isso é baseado na criminalística. Né? E um dos pontos, acho que bastante interessantes dentro da perícia é o que a gente chama de princípio da troca, que é o do Edmond Locard, né? Que é todo contato deixa uma marca. Né? Então, acho que isso é bastante interessante nesse sentido. Opa, passei aqui sem querer. Né? É bastante nesse sentido, porque, em princípio, né, seja numa esfera criminal ou não, né, tudo que a gente todos os momentos de troca deixam uma marca. Não necessariamente a gente tem uma técnica para conseguir analisar. Muitas vezes até a nossa vida, né, gente? Todas as pessoas que passam por nós deixam marcas, né? Mais significativas ou menos significativas, mais intensas ou mais intensas, né? Na vida física, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista da investigação criminal, isso também acontece, né? O que a gente chama de princípio da troca. Todo contato deixa uma marca. Não necessariamente a gente consegue detectar. Alguns princípios fundamentais da criminalística que eu acho que são importantes, né? Princípio da observação, todo perito precisa saber observar, é né? Muito mais observar do que falar, o perito fala muito pouco e precisando falar bastante aqui, né? Muito mais como professor, mas a gente fala, observa mais do que fala, né? Analisa, não só do seu ponto de vista da análise laboratorial, análise do ponto de vista lato sensu, amplo, tá? Perito precisa saber descrever. Então, quando você vai descrever, por exemplo, essa caneta, tá aqui. Então, se você vai descrever essa caneta, né, é Bic, tá? Não estou fazendo propaganda não, mas é uma caneta Bic. Mas tem outras que têm esse mesmo formato, né? Então, você pode escrever essa caneta, se você, tinha uma caneta azul na mão do Suruta, né? Você pode falar que tinha uma caneta com tantos centímetros de comprimento, de formato sextavado, né, com uma tampa azul, com as características tais, tais e tais, com, né, uma abertura de formato circular na sua extremidade, etc., né, que ao efetuar testes em uma folha branca, né, foi possível detectar que a caneta estava em funcionamento na hora dos exames. Então, você tem N formas de escrever essa caneta. Né, e uma das competências muito de capacidade técnica muito importantes do perito é saber descrever. Para quem trabalha em laboratório, ou até mesmo na indústria, fez estágio na indústria, ou de uma forma geral, eu acho que um ponto bastante importante é saber descrever. Você fala assim, o que você viu? O que você faz? Qual é o procedimento? Quando você vai ensinar alguém a fazer alguma coisa, ou vai aprender, é extremamente importante que você saiba descrever. Né? O ato de escrever é importante para a nossa vida de uma forma geral. Documentar e interpretar. Interpretar é o viso et repertum interpretando. O que quer dizer? Ver e reportar e interpretar. Não interpretar falando assim, não, eu interpreto de um jeito, a Roberta que está ali interpreta de um outro jeito, etc. Cada um interpreta do jeito que quer. Não. A gente precisa interpretar à luz da ciência. Tá? Pontos importantes. Postulado da perícia, da criminalística. Que é legal, gente. O conteúdo de um laudo pericial é invariante com relação ao perito que produziu. E tem um negócio vermelhinho meu aqui, ó. Coloquei uma canetinha aqui sem querer. E as conclusões são independentes dos meios utilizados. O que isso quer dizer? O conteúdo de um laudo pericial, em tese, a despeito de ter interpretações diferentes, né, o conteúdo é diferente do perito que produziu. Porque, assim, se a Roberta vai fazer uma análise por uma técnica X, e eu vou fazer uma mesma análise para a técnica também X, nas mesmas condições, o resultado dela precisa ser igual ao meu. Né? Ao mesmo tempo, também as conclusões são independentes dos meios utilizados. Se eu vou fazer uma análise cujo objetivo é identificar THC, né, ou delta 9 tetrahidrocannabinol, se eu usar uma técnica A e a Roberta usa uma técnica B, a gente tem algumas técnicas para detectar uma mesma substância, uma mesma classe de substâncias. Vocês, para quem é químico, ou engenheiro químico, quando vão para o laboratório, eu vou fazer isso por análise simples, vou fazer isso por titulação. Mas qual titulação que você vai fazer?
né? Depende do tipo da titulação. Não vou fazer tipo de titulação, vou fazer por análise instrumental. Mas você tem formas diferentes de fazer, caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. Então, ela independe dos meios utilizados, desde que aquele método seja validado. Às vezes aqui a gente usa uma técnica A, a Polícia Federal usa uma técnica B, o Estado usa uma técnica C. Não tem importância, né? O resultado tem que ser o mesmo. A perícia criminalística é independente do tempo. Então, se a Roberta fez uma análise há 20 anos, né, eu faço uma análise hoje, e hoje eu tenho uma técnica para descobrir algo que ela não descobriu no passado, não quer dizer que ela estava errada ou ela cometeu negligência, imprudência ou imperícia. Simplesmente não tinha como descobrir na época. Tá? Então, na época, né, era aquilo que era para ser feito. Então, ela é independente do tempo. Beleza? Eu vou usar, gente, didaticamente esse exemplo que eu construí até para o último workshop aqui. Deixa eu ver se isso aqui é do meu. E acabou saindo esse negocinho vermelho aqui, gente. Então, eu peço desculpa, mas não tem prejuízo do conteúdo, não. Acho que deve ter salvo com isso aqui. Eu vou usar esse exemplo aqui, gente. Queria que vocês prestassem atenção nisso. Sobre aonde que a gente se insere. É um pouquinho do gancho que eu peguei lá no 3, 4 slides anteriores. E eu vou usar como estudo de caso uma perícia de local. Tá? Então, vamos supor, de uma forma simples, né, pouco técnica, o que acontece quando um fato criminoso ocorre. Usando aqui como exemplo uma perícia de local, como, por exemplo, um local de homicídio, tá? Um local onde eu já trabalhei. Então, se o local de crime acontece, em tese, falando um pouquinho da realidade do Rio de Janeiro, você tem alguns profissionais que vão até o local para dar continuidade e para startar essa investigação, para iniciar essa investigação. Delegado, perito criminal, perito legista, inspetor / investigador, né, até mesmo oficial de cartório, antigo escrivão, etc. Né? Eu coloquei inspetor e investigador, que são os cargos do Rio. Para quem é de Minas, né, a Polícia de Minas usa a nomenclatura agente. Para quem é de São Paulo, aí usa a nomenclatura agente. Então, assim, são só nomenclaturas diferentes. Tá? Então, no local de... Aí o papiloscopista, claro. Né? E no local de crime, então se ele vai no local de homicídio, por exemplo, ele coleta estojo, projétil, né? Amostra de uma substância parda avermelhada com características sugestivas de sangue. Você não pode testar na hora, você fala assim, tá claro que é sangue. Né? Você não pode falar assim, eu acho que é sangue. Não tem essa de achar. Né? Então a gente vai lá e coleta uma amostra, manda para o laboratório e encaminha para que outro colega, né, em outro momento, no laboratório, obedecendo a cadeia de custódia, faça o teste para ver se aquela substância é sangue ou não é. Mas naquele momento de local, a gente produz um documento, naquele momento, né, depois de, obviamente, passado o prazo, a gente vai produzir um documento, guardem isso com muito carinho, esse documento é chamado de laudo pericial. Esse documento contém, no caso do laudo de local, ele contém características do local, ele contém ali a descrição do cadáver, se houver, né, e ele vai tentar construir, se possível, a dinâmica do evento, ele vai tentar determinar e mostrar, se possível, o diagnóstico diferencial. Quando você vai ao médico, o cara tenta dar o diagnóstico. Ele faz análise clínica, avalia clinicamente, olha para exame laboratorial, né, olha para exame de imagem, forma a sua convicção e dá um diagnóstico para você. O perito não é diferente, ele dá um diagnóstico diferencial. Foi acidente, foi homicídio, né, quando possível, sem entrar na seara jurídica. Tá? E aí ele produz esse documento que, no caso, vai para para o inquérito policial, que é coordenado pelo delegado de polícia. Né? E aí ele manda ali para o Ministério Público e para o Tribunal de Justiça. Aí tem a questão da denúncia. Né? Quando eu falo denúncia, não é o disque denúncia. Né? O Ministério Público oferece denúncia, né? Aí o juiz avalia, etc, etc, etc. Né? Para a gente... Química é o UESP, daqui, que é a Universidade Estadual do Piauí, é isso? Se eu não estiver errado, Gabriela, fala para a gente aí depois. Química UESP. Muito bem. E aí, enfim, tem todo um trâmite jurídico. Mas você tem que pensar que, né, o laudo pericial vai ser produzido, ele vai ser lido pelo advogado de defesa, pelo Ministério Público, pelo juiz. Então, você precisa entender que a característica desse laudo, o que é descrito nesse laudo, tecnicamente falando, ele vai ser lido, interpretado e vai fazer parte de um processo que, por sinal, né, vai ter uma parcela muito significativa dentro de um processo, no caso, penal. E nesse processo penal, o nosso laudo, eu não vou dizer que até de uma forma bastante cuidadosa e cautelosa, que muitas das vezes ele pode ser um elemento bastante importante, por exemplo, que pode ser essencial para a condenação ou a absolvição de alguém. A gente não condena, a gente não absolve, mas
Por exemplo, num confronto balístico, onde você diz que aquele projétil saiu daquela arma daquela pessoa, isso é essencial. Né? Se o estojo foi ejetado daquela arma, isso é extremamente importante. Né? Se, por exemplo, uma pessoa, durante uma movimentação violenta, uma briga no local de crime, por algum motivo se cortou, né? Ou uma briga aí com uma vítima, e essa pessoa, um autor, né? Por exemplo, um possível autor, veio a matar essa outra pessoa, né? Cometeu o crime de homicídio, a gente acha uma amostra de sangue, pois faz o confronto, né, genético com uma amostra dessa pessoa, do possível autor, isso é extremamente importante. A cadeia de custódia, a análise, o documento que você produz. Né? Ao mesmo tempo, para, né, eventualmente, né, quando eu falo eventualmente, não é porque não pode acontecer, né, mas, claro, em outros casos, pode dizer, uma pessoa está sendo acusada de um crime A, né, porque outras evidências apontam para isso, mas você tem uma prova pericial, né, bastante contundente, famosa rainha das provas, dizendo que, né, uma amostra, por exemplo, de sangue não tem relação com isso, etc. Então, isso pode, né, gerar a absolvição de alguém. Né? Então, por isso que o laudo é extremamente importante, né? O trabalho perito é importante, além de, obviamente, todos eles, né? Como o delegado de polícia, né? Com todos os cargos, o investigador, o papiloscopista, o juiz, o Ministério Público, todos nós, dentro desse processo, né? Puxando a sardinha, mais tecnicamente falando, mas todos nós dentro desse processo somos importantes. Né? Por isso que é importante a gente saber onde é que o nosso laudo vai ser usado, não simplesmente entender de uma forma bastante profunda uma técnica, que é bastante importante também, claro, né? Mas isso, no caso da galera da química, estuda bastante bem na graduação, mestrado, doutorado. No caso, por exemplo, de um laudo de local, você tem alguns elementos que são sugestivos, né? Títulos, né? Os tópicos do laudo, os subtópicos ou capítulos do laudo, né? Você vai descrever o local, o cadáver, os ferimentos, outros elementos, dinâmica do evento, etc, etc. E o objetivo ali, em tese, é você determinar o diagnóstico diferencial dinâmico do evento. O que a dinâmica estuda na física? A gente que estudaram muito, ou estão estudando, para a galera da engenharia, química, etc., é movimento. Né? Então, a dinâmica é tentar entender a dinâmica do fato, né? Tecnicamente falando. Né? E o diagnóstico diferencial, né? Homicídio, suicídio, etc. Daí, gente, são coletadas amostras, por exemplo, que vão para o laboratório, né? Que aí a gente tem a alteração, tem a atuação, aliás, específica e bastante massiva da química forense. Tá bom? Nós somos 19h40 aqui, eu vou correr um pouquinho aqui. Para a gente bater um papo. Então, assim, onde é que nós peritos, estamos inseridos na lei? Fala assim, beleza, quem baliza o trabalho do perito, quem diz basicamente o que ele precisa fazer, ou obriga, na realidade, quando eu falo obriga, não é dando chicotada, não, né? Mas dizendo que é um ato vinculado, você é obrigado, em tese, a fazer. Né? Tem algumas legislações aqui que eu vou citar, depois, se vocês quiserem se aprofundar, entre em contato comigo, né, para quem quer fazer concurso para perito, a gente teve concurso agora sábado, né, para perito criminalista aqui no Rio de Janeiro. Né? Um deles é o famoso CPP, que é o Código de Processo Penal. E como é que isso acontece? Por exemplo, no caso de uma perícia de local, né, quando uma infração ela deixa vestígio, quem tem que ir até o local, por exemplo, né, é o delegado de polícia, né, com sua equipe de investigação, deve preservar o local, né, preservar o estado das coisas, né, a conservação das coisas, de tudo que tem no local, para até a chegada dos peritos criminais para fazer os exames. Então, por exemplo, o artigo 6º do Código Penal diz para a gente. 158, por exemplo, diz para a gente: quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto e indireto, não podendo supri-la a confissão do acusado. O que isso quer dizer, gente? Alguém cometeu um crime, por exemplo, e alguém disse, foi lá e confessou. Eu até brinco, né? Você está ali no plantão, alguém ligou e falou assim: tem um local de homicídio aqui no bairro X. Você vai lá, né, viatura, né, se tem mais pessoas ali na equipe, vai até o local. Aí você chega lá, tem alguém que já confessou. Aí ninguém pode falar assim: não, cara, não precisa mais fazer perícia, não. O cara confessou, para que você vai fazer perícia? Não. O Código de Processo Penal já protege, né, todo esse. Obviamente, a prova testemunhal, ela pode, enquanto da mente humana, ela pode variar, a pessoa pode estar mentindo, ela pode, enfim, dar versões diferentes por conta de N questões da nossa mente, etc. Nem vou entrar nesse estudo, até porque eu não sou alguém que domina, né, esse assunto, mas a gente não pode. A confissão do acusado, ela não supre, ela não faz com que a prova pericial deixe de existir. Então, isso é um ponto bastante importante. Está aqui, a prova testemunhal, está aqui do lado esquerdo, né? Então, uma máscara, que ela pode ter N versões. Já a prova pericial, ela baseada, não quer dizer que ela não possa errar ou possa ter alguma imprecisão, mas ela tem um método científico validado, né?
né? Você já deve ter estudado validação de técnica analítica, tem um procedimento para isso, etc., metodologia, etc., coisa e tal, faz com que a gente cumpra, né, alguns procedimentos para, de fato, entregar o que a justiça precisa. É uma prova pericial bastante robusta, né, e importante, seja qual resultado for. Tá? O Código de Processo Penal, né, eu acho que também a própria literatura, falando um pouquinho mais da literatura, a gente fala do conceito de local de crime, que eu acho que é bem interessante, né? E isso acabou deixando o conceito um pouquinho amplo desde 2012, né? O Jesus Antônio Velho, que é um perito criminal federal, e por quem eu tenho uma admiração bastante profunda, é um grande doutrinador, né? Ele define o local de crime, que é toda a área física ou virtual, onde de fato tem ocorrido um local, tem ocorrido um crime, literalmente. Porque a gente tem muito crime, isso aí tem nosso amigo aí de computação, não sei se ele está aqui com a gente, não me recordo aqui o nome dele, mas deixa eu ver quem que é aqui, é o Vitor Frois, né? Vitor Frois, presente, já está aqui. Então, o Vitor Frois, né, se você se interessar pelo assunto, né, os livros, por exemplo, sem fazer propaganda, né, indicar literatura que entendo que pode ser legal, mas claro, do seu ponto de vista, mas da editora Millennium aqui no Brasil, né, tem livros aí de crimes cibernéticos, de informática, não lembro do título, etc. Mas pergunta para pai Google, né, que ele responde para a gente, né, livros de crimes de informática, etc. Perícia de informática, perícia forense, etc. Bem legal. Tá? Então, área física ou virtual. Então, você tem sistemas de armazenamento em nuvem, né? Tudo que está relacionado ao armazenamento de dados, aí podem ocorrer diversos crimes. Né? Como uma área física, por exemplo, onde um crime pode acontecer, como um crime de acidente de trânsito, crime mental, homicídio, né? E por aí vai. Quando a gente fala de locais de crime, só para a gente classificar, antes a gente está falando, né, enfim, só como exemplo a título didático, né, aonde que o perito atua, quando a gente fala de local de crime, daqui a pouco a gente vai, né, já a gente chega no laboratório para falar alguns exemplos de técnicas e entender melhor a nossa atuação. A gente fala de química forense. Quando a gente fala de locais de crime, a gente tem ali local de morte, morte violenta, acidente de trânsito, crime contra o patrimônio, crime ambiental, local de incêndio. Lembrando que essa lista aqui, gente, é uma lista exemplificativa. O título do laudo, obviamente, ele tem que ter conexão com o conteúdo, mas, obviamente, o título ele acaba sendo um detalhe importante, mas é um detalhe em relação ao próprio conteúdo, né? Não é assim, local de morte é isso, aconteceu 2 crimes, né? Eu vou colocar um título gigante, etc. Né? Tem que é muito mais didático, de orientação, né, com relação ao conteúdo que lá existe. Né? Então, lembrando, o documento que você produz é um laudo, né, ele tem algum título. Então, por exemplo, laudo de exame em substância entorpecente ou psicotrópica, laudo de substância entorpecente, né, laudo de exame em documentos, laudo de exame em medicamentos, laudo de local de crime ambiental, né, e por aí vai. Dependendo da perícia, laudo da área de contabilidade, que eu nem lembro qual é o título, etc., que se dá, né, a galera de informática. Então, isso é um título barra classificação da literatura que varia, obviamente, de autor para autor, é muito mais como exemplo para nortear nosso trabalho. Tá? Local de morte violenta, por exemplo, então, para a gente diferenciar, vou passar rapidinho. Né? Local de homicídio, local de suicídio, local de acidente, seja de qualquer natureza for. A gente tem aí vários tipos de locais, só para a gente ter uma ideia. Local de crime contra o patrimônio. Né? Alguém vai lá e arromba uma porta, por exemplo, para invadir uma casa ou um local para cometer um crime para subtrair o patrimônio alheio. Né? Por isso que um 55, salvo engano, se eu não estiver errado, do Código Penal, né, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, né, o caput do artigo do famoso furto, né? Então, e quando tem emprego de força ou grave ameaça, é roubo, né? Quando a gente fala assim, não, o roubo só está armado, mas não necessariamente, né, ali somente arma de fogo, né? Pode ser um tipo de arma, então tem que ter mediante emprego de força ou grave ameaça, né? Enfim, só um juridiquês aí temporário. Então, crime de patrimônio, então qual é a importância contra o patrimônio? Qual é a importância da perícia? Então, por exemplo, a gente descrever no local qual é o sentido do emprego de esforço físico. Então, se alguém tentou arrombar uma porta, por exemplo, olha o estudo da física como é importante. Então, você olha como a fechadura está, se dependendo do sentido de como isso foi feito, né, você pode detectar, né, como aconteceu e etc, mas também, às vezes, potenciais fraudes. Né? Então, às vezes, você vai no local, tem
tem um emprego de esforço físico de dentro para fora. E aí você fala assim, ó, minha casa foi furtada. Mas como assim, se alguém tentou arrombar de dentro para fora? Né? Então, você tem que ter o sentido, né, do emprego de esforço físico, né? Então, essa descrição pode parecer algo relativamente simples, né? Mas é bastante importante, né? E não é tão simples assim como parece. Local de acidente de trânsito, que infelizmente acaba acontecendo em morte, né? A gente tem um tipo de avaria, tem uma literatura aí, alguns autores ou treinadores antigos chamavam, entre aspas, de avaria doce, né? Que é uma avaria típica de quando tem impacto com o corpo flácido, ou seja, né, enfim, animal, ser humano, etc., ou impacto contra corpo rígido, né, como poste ou outros veículos, etc. Então, evidências que a gente detecta, registra com foto e depois registra no laudo pericial para, obviamente, fechar aí o quebra-cabeça dentro da nossa atividade, tá? Dentro do local de crime, aí a gente seguindo para o caminho onde a perícia de química pode atuar, lembrando que quando a gente fala de perícia de química, a gente tem que pensar que cada estado tem a sua forma de se organizar, entender onde que o profissional de química, hora é correlata, como químico, engenheiro químico, etc., coisa e tal, pode atuar. Né? Isso depende de cada estado, não é uma verdade única, né? São possibilidades, o que não impede da boa execução do trabalho do perito criminal. A gente está caminhando do local de crime, fazendo essa jornada para ir para o laboratório, mas, cara, uma amostra, ela pode chegar no laboratório, mas que não necessariamente ela tenha passado por um local de crime onde um perito atuou. Vou dar um exemplo. Né? Então, quando a polícia militar, ou a polícia civil, qualquer tipo de polícia, qualquer outra polícia, enfim, qualquer força de segurança pública aborda alguém vendendo drogas, por exemplo, naquele local ali é um local de crime, mas se dependendo do caso, você não precisa de uma perícia, né, criminal naquele local. Mas tem a atuação do policial, etc., é preso em flagrante e levado até a delegacia. Né? Depois de feito, né, todos os procedimentos, esse material, potencialmente droga, enfim, entorpecente, etc., vai até o laboratório para que o perito faça o exame pericial. Então, não teve uma perícia de local, mas esse exame chegou até o perito. Então, assim, só para não a gente entender que não é necessariamente uma sequência lógica. Precisa ter uma perícia de local para um perito coletar e enviar para o laboratório. Não pode chegar no laboratório de higiene formas. O nosso trabalho chegou um material para a gente examinar, seja de qual natureza de perícia for, a gente está falando um pouquinho da natureza de química, mas de contabilidade, informática, documentos, merciologia, são diversas áreas distintas, aonde, obviamente, o perito, né, o delegado tem ali dúvidas e é interessante para ele tecnicamente entender o que aconteceu e o perito precisa analisar a substância, analisar o documento se é falso ou não, analisar o balanço contábil, analisar o HD, né, e com isso ele produz o documento que é o laudo pericial. Falar um pouquinho de, né, conectar o caminho que é a coleta de amostra biológica no local de crime, né? Como é que a gente faz isso, né? Uma das formas, por exemplo, da gente trabalhar com esse tipo de análise barra coleta, né, no local de crime, é, atrás do Fact Culture Step, né, que é uma análise bastante interessante, né? Isso aqui é uma amostra aqui coletada, que a gente faz o teste no local para ver se de fato tem a presença de sangue humano. Claro, mesmo assim, com esse teste, a gente coleta a amostra e envia para o laboratório para uma possível confirmação. Tá? Um teste bastante interessante, bastante preciso. Tá? Tem aqui a amostra e aqui o resultado, né? O teste imunocromatográfico. Beleza? Para quem gosta aí da parte técnica, é bastante interessante. Outra forma da gente fazer busca de sangue oculto, tá? A busca de sangue oculto é usando um mais do que conhecido famoso luminol, né? Então, a gente tem aqui o luminol, né, que interage aqui com o ferro M da hemoglobina e através de uma reação, vocês devem lembrar, estudaram isso acho que em análise instrumental, talvez, né, ou disciplinas relacionadas a isso. Estou falando da nomenclatura da minha época, também da época de mestrado. Enfim, análise instrumental, um pouquinho de química geral, etc. Uma reação quimiluminescente, né? Você tem uma substância, né, que está aí no estado intermediário excitado, né, estado de mais alta energia, quando volta, libera essa energia na forma de luz, né, e fica uma luz azulzinha, né, fica um azul bastante característico. É uma foda da internet, tá, gente? Mas acreditem, fica assim mesmo, tá? Então, assim, a primeira vez que eu vi o luminol, eu fiquei fascinado. Assim, cara, realmente isso, e isso é bem parecido com os filmes, né, com o próprio CSI. Dependendo da substância, dependendo, obviamente, ali a gente tem
né, um tempo maior ou menor da luminescência propriamente dita, né? Então, assim, é bastante interessante. Em havendo positivo, né, a gente coleta a amostra, envia para o laboratório, enfim, para detectar se tem sangue ou não. Depois, se tiver uma outra amostra, né, enfim, do caso fechado, então, por exemplo, no local que foi deixado ali um corpo, depois lavado, né, a gente deu positivo, coleta, depois pega a amostra, né, se o corpo foi encontrado, né, e a amostra for possível, né, de ter sido coletada na época do exame de necrópsia, durante o exame de necrópsia, né, pega a amostra lá do sangue do ml, a amostra coletou no laboratório, cruza, né, e, e se de fato der match, no bom sentido, né, você consegue comprovar ali que, né, aquele sangue estava ali naquele local, que estava no local onde foi coletada a amostra, que possivelmente estava oculto, etc. E aí pode se desenrolar ali em questões e tomadas de decisão, né, e formar convicção aí durante a investigação. Enfim, se alguém ali cometeu um homicídio local, depois ele levou para algum outro lugar, isso pode, né, contribuir para a tomada de decisão da autoridade policial e judicial, por exemplo, né, sob o ponto de vista da ocultação de cadáver e por aí vai. Né? Chegamos aí em técnicas, por exemplo, dentro da química forense. Né? Então, assim, respondendo, respondendo, respondendo tecnicamente aqui sobre a química forense, aqui acabei não colocando, né, um slide aqui de conceito, mas a química forense nada mais é do que o próprio nome já diz, acho que é bastante claro nesse sentido, né? É a química, né, ou técnicas da química, obviamente utilizadas, né, para a área forense. Quando falo área forense de uma forma geral, leia-se não somente em processos criminais, mas para a resolução de litígios, né, tanto de natureza criminal ou não. Por quê, gente? Deixa eu fazer só um parênteses rápido, tá? Isso é bastante importante. Eu acabei não falando, não coloquei nenhum slide disso, não era tema, mas quando a gente fala de vários temas assim, como a gente chama de imagem, para ilustrar, etc., mas eu gosto de falar bastante sobre perícia, né, até no Gogó mesmo, né, do tipo live, até mesmo sem slide. Né? Ponto importante, bastante interessante para quem está indo na graduação, está se formando, etc. Quando a gente fala de perícia, de uma forma geral, você tem diversas áreas de atuação. Isso aqui é muito rápido. Tá? Nem lembro se eu falei isso quando eu estava com vocês em 2019, mas parte significativa das palestras eu falo. Se você quiser seguir carreira, prestar um concurso público, trabalhar na área criminal como perito oficial criminal, você faz que nem eu fiz e vários colegas fizeram. Estuda, presta um concurso, passa, segue as suas fases, segue a carreira. Né? Você pode trabalhar em laboratório, pode trabalhar em perícia de trânsito, no local de homicídio, etc. Você segue aí diversos caminhos dentro da perícia de perícia oficial de natureza criminal. Mas você pode trabalhar com perícia não necessariamente sendo perícia oficial criminal, como o famoso concursado de carreira, né? Investido em cargo público. Porque você pode trabalhar com perícia na área criminal, por exemplo, sendo um assistente técnico. Por exemplo, entre aspas, contestando um laudo nosso. Então, você tem um laudo específico, né, que a defesa, né, deseja contestar esse trabalho, né, então você pode ter um profissional de uma área técnica que entende sobre análise XYZ, que pode ser contratado pelo advogado da parte e emitir ali um parecer técnico, né, e por isso ele trabalha, né, ali ele atua na figura que a gente chama de assistente técnico. Esse é o nome que a lei determina, assistente técnico, ok? Isso na área criminal. Quando a gente vai para a área civil, ou seja, processos que não são de natureza criminal, então, por exemplo, vou dar um caso aleatório. Você vai para fazer um procedimento estético, né? Vai fazer um peeling, por exemplo, no rosto. Não sei se alguém aí já fez peeling, mas você vai fazer um peeling no rosto, né? É um procedimento, enfim, dermatológico, não fala nem não só estético, mas dermatológico. Por algum motivo você tem ou uma reação, ou pela concentração ser acima do normal, ou por conta de um equívoco, um erro do profissional que esteja aplicando, só seu rosto fica todo manchado por tempos. E aí você decide processar a clínica, o profissional da saúde, o biomédico, o médico, etc. E aí tem um litígio, mas teve crime aí? Não sei se teve, tá? Mas supondo que não estivesse. Então você vai processar a clínica, o médico, etc., na área civil. E aí, que quando chegar na mão do juiz para analisar o processo e para marcar as audiências e ter todos os trâmites, recursos, etc., assim, o médico fala, o juiz fala assim:
falando de uma forma didática bastante simples. Cara, eu não entendo disso. Eu não sou médico, sei muito bem direito, bastante a lei. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar opinião técnica, de um parecer técnico, entre aspas. Então, eu vou precisar de alguém especialista numa área. Então, eu preciso de um perito. Esse cara precisa fazer concurso público, ele é nomeado, né? Então, ele é nomeado um perito, né? Que dependendo, ele pode receber depois, ou pode receber durante o processo, um trabalho literalmente formal. Né? Quando eu dizer formal, você não tem carteira assinada, né? Mas é um trabalho, é uma atividade profissional, né? Muito bem quista, desejada, etc. Várias pessoas se preparam para isso. Né? Algumas coisas são parecidas, lá você não segue o Código de Processo Penal, segue o Código de Processo Civil, mas se elabora laudos, etc. Você é os olhos, você representa os olhos técnicos ali, os olhos científicos do juiz, né? E aí você elabora um laudo para dizer a concentração do componente que foi usado, por exemplo, algo que é usado dentro desses procedimentos, salvo engano, o ácido tricloracético, né, o famoso TCA, né? Então, enfim, vai ter um médico, outro médico perito que vai avaliar os documentos, vai avaliar documento, vai avaliar a pessoa se for o caso, mas pode avaliar, tem médico que faz perícia, né, ou fazendo uma avaliação indireta, olhando o documento, o procedimento, etc. Aí vai chamar um químico ou farmacêutico para fazer análise, uma outra pessoa para avaliar a estrutura. Você pode ter 3, 4, 5, 6, 10 laudos de peritos, né, que não são peritos que prestaram concurso, mas estão ali dentro de um litígio. E aí a pessoa que está sendo processada pode contratar alguém para contestar e apresentar sua defesa técnica. Quando eu falo defesa técnica, sob o ponto de vista científico, que a defesa técnica é feita por um advogado, obviamente, mas esse advogado, né, pode chamar uma outra pessoa para trabalhar como assistente técnico ali da defesa. Né? Então você tem ali um mercado, vamos dizer assim, de atuação profissional. Tá? Então, por isso que eu dei essa volta, por isso que a química forense. Né? Então, você pode atuar na área forense ou até na área de pesquisa, né? Como tem diversos pesquisadores, né? Então, instituições fazendo pesquisa sobre substâncias, procedimentos, metodologias, técnicas analíticas, etc., coisa e tal, voltadas para a área forense, tá? Para ajudar os institutos de pesquisa, técnicas complexas como MEV, microscopia eletrônica de varredura, né? Cromatografia gasosa, desculpa, cromatografia líquida, cromatografia gasosa com detector por espectro de massa, né? Enfim, por aí vai. Dentro da química forense, essa é uma classificação, por exemplo, da literatura, gente, que não é a química para quem é químico ou engenheiro químico, não é a química ou química pura, vamos dizer assim. Né? Então, você acha que a química é só química orgânica, físico-química, divisão IUPAC, né? Que só isso. Na verdade, a química é muito mais ampla, né? Envolve análise química, mesmo que num contexto biológico. Por exemplo, a química forense, né? Dentro de algumas literaturas, a análise de DNA é química forense. Né? Ah, mas isso não seria biologia forense? Ok, gente, classificação de literatura, mas onde a química está, né? Pode ser que você tenha um profissional de química ou que entende muito de química. Né? Pode ter um farmacêutico, um biomédico, né? E por aí vai. Então, você tem ali análise de DNA. Para a técnica de identificação humana, a gente tem uso, né, o apoio da antropologia forense, odontologia forense, por exemplo, em casos de desastre aéreo, né, a papiloscopia para identificação da digital, e DNA quando a gente tem um caso fechado. Né? Obviamente, hoje a gente tem os bancos de DNA, né, aí em vários estados, mas isso vem, né, crescendo ao longo do tempo. Tivemos alguns casos no Brasil, já que não eram casos fechados, mas foram fechados, entre aspas, posteriormente por conta do banco de DNA. Né? Tem casos ali em Goiânia, por exemplo, dos promissores aí desse caso, tá? Do banco de DNA. Né? Metodologias para análise de DNA. A mais conhecida, talvez alguns de vocês conheçam, não sei se tem algum biólogo biomédico, né? Tem a PCR, reação de cadeia polimerase, tem as STRs e as SNPs, tá? Para quem quiser depois dar uma olhada nisso, né? O PCR, a gente faz ali as cópias, né? Amplifica, né, o DNA para depois fazer as comparações. É bastante interessante nesse sentido. Outra técnica, né, outras técnicas interessantes dentro da química forense, né? Por exemplo, né, análise de fluido biológico, tá? Extraídos do corpo, isso acontece normalmente nos institutos médicos legais aí do Brasil inteiro, de uma forma geral. Então, a ideia é remover, né, esse fluido corporal, né, no cadáver ou na vítima ainda em vida, né? Obviamente, dependendo do caso, respeitando aí
o devido processo legal, né? Se for, dependendo do caso, se a pessoa permitir, etc. Enfim, tem todo um processo a ser obedecido, um arcabouço legal, né? Métodos analíticos. A toxicologia normalmente usa cromatografia gasosa, né? O laboratório de toxicologia, normalmente eles são vinculados, né, a análise de fluidos biológicos, ok? Né? O que eu faço hoje, né, é a amostra que chega apreendida, né, normalmente de um ato potencialmente criminoso, que tem que avaliar ali se é crime ou delegado ou não, mas, né, no momento ali de venda de drogas, né, ou consumo de drogas, etc. A toxicologia basicamente vai trabalhar com a análise da substância ou até mesmo do próprio metabólito, né? Então a galera da química, da engenharia química não estuda ali diretamente tóxico, né, mas pode ter a noção um pouquinho sobre isso, né? Então essa técnica analítica normalmente utilizada. Dentro da química, entre aspas, química forense, mas muito mais sobre a atuação do farmacêutico, a gente tem análise e falsificação de medicamento, que é bastante interessante. Enfim, análise da embalagem, né? Enfim, avaliação do aspecto geral, tem número de lote e validade, né? Para consultar, oficiar, a indústria, né? Alguns elementos de segurança, como, por exemplo, a utilização de luz ultravioleta, né? Eu sempre me ligo ali, apesar de sempre comprar em farmácias grandes, né? E redes grandes, etc. Alguns dos medicamentos que eu normalmente uso, né? Para minha filha, por exemplo, até doente, foi para emergência no hospital ontem, e estava com teve que tomar antibiótico, etc. De madrugada tive que comprar antibiótico. A gente sempre fica, eu sempre fico de olho, né? Como perito aí. E aí a gente tem marcas de segurança, né? Com luz ultravioleta, tem aqueles caixinhos de remédio que você vai lá e passa no metal para ver se você tem a marca XYZ, né? Então isso acaba sendo muito comum, né? Com o mecanismo de segurança, mas ao mesmo tempo violar esses mecanismos de segurança também acaba sendo um ato, uma certa frequência, infelizmente, até por conta do ânimos, né? Por conta da vontade de pessoas ainda de desejarem cometer crimes, né? Inclusive com a própria falsificação dos elementos de segurança, né? Só para a gente ter uma ideia aqui, ó, que eu mostrei o Cialis ali, né? Que é um comprimido ali para impotência sexual, isso acaba, né, a gente tem diversos crimes e ações relacionadas a isso, né? Princípios ativos ou medicamentos parecidos, ou, né, não só o Cialis, mas alguns outros medicamentos dessa natureza trazidos do Paraguai, né, ou falsificados fora do país e trazidos para cá, falsificados aqui dentro, né, através de uma venda ilegal, e responder por diversos crimes diferentes, né, e quem tem normalmente que analisa isso aí bastante afinco são os nossos queridos colegas farmacêuticos, peritos criminais. Com relação à análise de droga, por que a gente precisa analisar a droga, gente, falando tecnicamente, tá? Por que a droga precisa ser analisada? Assim, tá óbvio, né, cara? Você precisa dizer porque a droga é droga, simplesmente por isso. Sim, mas tem sempre uma fundamentação legal. Por isso que eu sempre digo, gente, um parênteses que eu faço bem interessante, que eu não vou dizer, não, para você ser muito frase de, né, eu não estou vendendo um curso, não. Não, você tem que ser de diferenciar no mercado. Não, acho que é extremamente importante para a tua formação, seja a área de perícia ou não. Cara, se você é engenheiro químico, se você vai ter o CREA ou o CRQ, que você vai ter a opção, tem um código de ética. Você vai seguir o código de ética. Você tem que saber o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Isso é lei. O que está dizendo, né, aonde está dizendo o que você pode ou não pode fazer, né, as atribuições que você tem, quem é químico industrial da 1 até 13, quem é engenheiro químico da 1 até 16 lá no CRQ, é uma norma, não lembro se é lei, qual é o instrumento normativo para isso, mas está em algum lugar, então assim, não tem como a gente fugir para saber minimamente as normas, as leis das coisas. Tem um manual do estudante, tem um estatuto ali específico de você como aluno, né? Pode ser que a maioria aqui seja da PUC, mas tem alguns colegas de outros estados, de outras instituições públicas ou privadas. Você tem ali estatutos, regimentos internos, tudo está baseado nisso, né? Então é importante a gente estar sempre ligado minimamente, né? Para balizar aqui as tuas ações, né? E o teu trabalho. A lei de drogas diz para a gente que se ocorrer a prisão em flagrante de alguém que comete algum crime relacionado a drogas, por exemplo, tráfico de drogas, né, esse flagrante deve ser enviado ao Ministério Público, ao juiz, etc., em 24 horas. Né? E por conta dessas 24 horas, para constatar se a droga é droga, se aquela substância de fato é uma droga, você precisa de uma constatação que a gente chama de laudo prévio, né?
ou o laudo de constatação, o laudo prévio de um perito para dizer que aquela substância é droga, aquela substância pulverulenta de coloração esbranquiçada pode ser ou não cocaína, né, para aquela erva, né, se é não maconha. Né? Então a gente precisa dizer, né, tecnicamente, né, com técnicas analíticas, né, realizar técnica e produzir um documento dizendo que aquele laudo, para que o delegado de polícia forme a sua convicção e encaminhe para o Ministério Público, juiz, etc., para ver, enfim, isso tem como consequência, né, prisão de alguém ou não, né, o encarceramento de alguém ou não, né, então para a gente ver a importância do nosso trabalho, né, então isso está na lei especificamente, né. Quais são as principais drogas? Tá, a gente está caminhando aqui no 30, a gente está caminhando aqui para o final, tá, faltam acho que 6 ou 7 slides, salvo engano, a gente vai terminar rapidinho, também daqui a pouco tem que entrar em aula. Maconha, ou haxixe, né, que é a resina que tem uma concentração maior de THC, cocaína, né, e o crack, né, vindo da hidroxicoca, o LSD, o MDMA, né, que é o êxtase, né, e o GHB, ácido hidroxibutírico, né, hidrobutírico, hidroxibutírico, tá? Maconha, a gente tem diversos canabinóis, tem até o canabidiol, amplamente em discussão já há alguns anos, né? Alguns de vocês devem acompanhar, se não todos, né? Obviamente, a gente tem aqui dentro dos canabinóis, né? Aqui tem o canabidiol aqui no meio e o canabinol, e à esquerda aqui a gente tem o delta-9, tetrahidrocannabinol, usando a nossa queridíssima química orgânica para posicionar, né, o delta-9, né, que a gente aprende aí nas aulas de química orgânica, naquela loucura toda, né, não sei como é que eu passei naquelas disciplinas até hoje, apesar de gostar bastante, né, aquele elétron voando para cá, elétron voando para lá, e aí roda o anel aromático, né, tem aquelas questões de química, né, para a galera de química era assim, né, X mais uma outra substância, daí tem uma setinha, o catalisador dá Y. Aí você fala que você reza, né, pensa, fala assim, o que tem aqui? Dá uma olhada, né, que não tem. Aí você fala, daí você tem 50 etapas para fazer na prova. Eu lembro até hoje, aqui em Corgante tinha uma prova de 4, 5 horas que eu fiz até hoje. Eu não sei como é que surgiu. Assim. Aí você daí tem forma no meio, o cátion propargílico. Eu falei, gente, de onde surgiu isso? Né? Da impressão que ele passou numa máquina até chegar onde tinha que chegar. Mas tudo bem, né? Interessantíssimo, por sinal. Mas eu gosto bastante, tá? Maconha, por exemplo, a gente faz o teste que a gente chama de teste de Duquesnoy, né? Vanilina, ácido acético, ácido clorídrico, né? Então, um teste colorimétrico, um deles, além, obviamente, de outros testes como cromatografia em camada delgada, né? Com precisão maior, né? Técnicas como o próprio CG. Né? O teste de Scott é um deles, está mostrando alguns dos testes, estão ali de iodeto, entrada de prata, né, para detecção de cloreto. Um deles é o teste Scott, né, tiocianato de cobalto, ácido clorídrico mais cloroforme, fica azulzinho. Né, alguns de vocês talvez até, eu lembro que eu vi na série tal alguém pingando uma gotinha, ou na série que mostra a vida real ali dos policiais e peritos pingando algumas coisas ali, alguma gotinha de alguma substância, a maconha ficava azul. Né? Então, é uma reação bastante clássica, uma das técnicas aí de identificação. Né? Essa aqui é a molécula da cocaína, a benzoilmetil-equigonina, né? Molécula bastante interessante, um anelzinho aromático, tem sempre estruturas muito parecidas com essas, né? Para ter a cocaína tem efeito entorpecente, né? A maconha tem efeito entorpecente e psicotrópico, segundo a portaria 344/98 do Ministério da Saúde, né? /Anvisa. Então, para quem quiser aí dar uma olhada um pouco mais em substâncias de uso controlado, entorpecente, psicotrópico, no uso restrito, né? Até você tem ali controle para laboratório, quem for laboratorista ou responsável técnico para laboratório, ou na indústria, inclusive, né? Então você tem todo um controle, tem controle falando de ácido sulfúrico, clorídrico, etc., né? Acetona, né? O controle dessas substâncias, não só do ponto de vista criminal, né? Ampliando um pouco o nosso conhecimento, né? Da atuação profissional, de profissionais que trabalham direto e indiretamente com esses reagentes, os pesquisadores, obviamente, das universidades, né? Um quadro comparativo aqui de alguns testes, tá? Então, por exemplo, cocaína, maconha e derivados, aqui o Scott e o Duquesnoy, ou Duquesnoy, para falar bonito, né? A cocaína dá cor azul, indica presença, alguns interferentes como os sais de ferro, alguns falsos positivos como heroína, metadona e lidocaína, né? Anestésico, né? Lidocaína.
maconha e derivados, né? O duquenóis, a cor violeta indica a presença, a interferentidade da amostra, a famosa maconha velha, né? E alguns óleos essenciais, né? Que acabam, né, interferindo, especialmente por conta de alguns grupamentos, enfim, questão estrutural mesmo, né? Falando um pouquinho da química orgânica, estrutura da molécula mesmo, propriamente dito, então pode ser algum potencial interferente. Eu queria falar um pouquinho, rapidinho para a gente finalizar, não tem relação com a química forense, mas só um ponto que eu achei interessante, né, sobre, que é uma área, acho que multidisciplinar, né, que é um estudo de uma área super interessante, no meu ponto de vista, que é a dinâmica de mancha de sangue. Né? Envolve a gente entender um pouquinho mais sobre fluido, para quem é engenheiro químico ou engenheiro, né, estuda bastante sobre isso, né? Então, mecânica e dinâmica dos fluidos, fenômeno de transporte, a natureza do fluido, como ele se projeta, se desloca, né? Fisicamente falando, né, aspectos relacionados à projeção, geometria. Então, eu trouxe aqui estudo de caso bem rapidinho, né? Infelizmente, aí uma vítima foi atingida por instrumento pérfuro cortante, né? E as manchas de sangue foram projetadas na parede. Né? Então, bastante interessante nesse sentido, que os aspectos e os perfis das manchas de sangue foram bastante interessantes para o diagnóstico diferencial. Então, a forma como as manchas de sangue estavam projetadas, né, no sentido ascendente, ou seja, de baixo para cima, né, um padrão específico em virtude do instrumento, né, que é um instrumento pérfuro cortante por conta de ser uma faca, né? Então, a gente tinha ali, depois dos golpes, né? Obviamente, né, a faca depois dos golpes, ela, né, por conta do movimento, acabava o próprio instrumento projetava, né, as manchas de sangue aqui pela parede, né? Então aí a gente tinha alguns sentidos distintos, então isso acabava tendo convergência com os ferimentos encontrados no cadáver. Então assim, a despeito de ser, né, algo, talvez, um conteúdo barra conhecimento não necessariamente vinculado à química, mas acho que eu trouxe como estudo de caso, acho que interessante, porque mostra nossa capacidade não, né? Mas a amplitude de conteúdos e conhecimentos que a perícia aborda, né? Muito trans e multidisciplinar. Então você acaba se apaixonando aí por diversas áreas e remetendo a muitos conteúdos, né, importantes aí da nossa formação aí, quanto químico, engenheiros de uma forma geral, né, como a física, né, a própria química e outros conteúdos que fizeram parte, no meu caso, direta e indiretamente, como a biologia, né, até por conta dos meus estágios, quando a minha formação tinha muita bioquímica, etc., né, para analisar o sangue como fluido, né? Então a galera da engenharia química estuda, sei lá, o petróleo como fluido, né? Estuda o ketchup como fluido, a galera da engenharia de alimentos, né? Então, sei lá, que pressão que eu preciso colocar para levar um ketchup de uma tubulação de um lugar para outro com uma diferença de altura X, que tem ali cotovelo, que tem perda de carga, por exemplo. Então, quem é engenheiro precisa calcular tudo isso, né? Ou números de pratos teóricos numa, numa usina, né, de destilação, né, por exemplo, uma usina de açúcar e álcool, por exemplo, vai ter produção de álcool. Né, aqui, o sangue é um fluido também, então operacionalmente isso acaba sendo interessante. Né? Então, essa projeção foi bastante interessante, porque convergiu com os ferimentos, né, e desencadeou algumas características importantes registradas em laudo, né, que obviamente foram importantes para a tomada de decisão dos operadores de direito, né, sobre o que aconteceu aí, né, sobre a dinâmica do evento. Então você tem ali os golpes materializados nas manchas de sangue. Aqui tem uma imagem bastante interessante, né, que mostra o que a gente chama de, né, a mancha do tipo Kastoff, né. Então o diâmetro da mancha, né, é super importante aqui para medida, né, aliás, a medida da mancha projetada, né, nos faz ter uma ideia do diâmetro, né, do sangue que é projetado. Então a gente usa aí de cálculos relacionados aí relacionados à trigonometria, né, ou cálculos trigonométricos bastante básicos e interessantes, né, mas a gente fecha um quebra-cabeça, né, sobre projeção, sobre posição do autor, instrumento, né, a forma como é projetado. A gente pode dizer, né, se foi uma gotejada, se foi uma projeção, né, por conta de algum instrumento, né, se foi por um gotejamento porque a vítima estava em movimento, porque ela ficou parada ali durante algum tempo. A projeção tem ali aproximadamente 90 graus. Então, assim, algumas informações ali relevantes que envolvem super conhecimentos
conhecimento super interessante isso aí para a gente, né? Gotas satélites, que a gente chama, né? Então, a projeção aqui na tela, como vocês estão vendo aqui, está da esquerda para a direita, entre aspas, né? Então, por isso que a gente tem aqui as gotas satélites. Então, é uma área de dinâmica de mancha de sangue, né? Acho que bem interessante aí para a gente. Tá bom? Queria deixar uma mensagenzinha final, que eu sempre deixo, né? Para a nossa reflexão, acho que vale para a nossa vida profissional, né? Que a função pericial requer duas condições ao perito oficial: preparação técnica e moralidade. Não se pode ser um bom perito se falta uma dessas condições. Dever de um perito é dizer a verdade. No entanto, para isso é necessário, primeiro, saber encontrá-la, depois querer dizê-la. O primeiro é um problema científico, o segundo é um problema moral, né? Assim, isso acho que vale mais como reflexão crítica sobre a nossa atividade profissional enquanto tal, seja qual área for, né? Então, acho que é bem interessante aí do Nélio Rojas, né, que é um perito argentino, que deixou isso como legado aí sobre uma reflexão crítica moral aí sobre o nosso trabalho. Tá bom? Tem aqui minhas redes sociais aqui de novo, né, Instagram, Facebook, LinkedIn. Então, quem quiser aí me adicionar, me seguir, né, vai ser um super prazer me conectar aí com vocês. Meu telefone pessoal também, fiquem super à vontade. Tá bom? Roberta, Priscila, obrigado aí mais uma vez pelo convite de todos vocês. Obrigado, né, essas 50 pessoas que estão aqui com a gente hoje, nessa segunda-feira à noite, final do semestre, para quem tá aí na graduação, né, o desafio aí de provas, né, ao longo aí da nossa jornada acadêmica. Eu falo como professor também de graduação e pós-graduação, final do semestre sempre muito tenso e corrido. Então, parabéns a vocês que estão aqui também e fico super aberto às perguntas. Obrigado, gente. A gente queria agradecer, Felipe. Queria perguntar também para a galera que ainda está aqui com a gente se alguém quer fazer alguma pergunta. Sintam-se à vontade de abrir o microfone ou mandar no chat. Queria agradecer de novo a presença do Felipe e a presença de todos vocês. E a gente queria também, se vocês não se incomodarem, da gente tirar uma fotinho para as nossas redes sociais. E aí, quem quiser abrir a câmera também, para ficar mais interessante, mais legal a foto, também podem abrir. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu vou. Muito bem, pessoal. Vamos abrir as câmeras aí. Vamos ver. Galera, cadê, galera? Vamos ver, senão fica como se fosse um... Tá parecendo que é só um espírito, só. Tem que estar presente aí. Ó, o Maurício abriu a câmera com um globo ali de fundo. Muito bem, Maurício. Gostei. Igual tem meu mapinha aqui, ó. Dá um ar legal, né, cara? Se deixar um globo assim de fundo, né? Fica um negócio meio... Não, cara, pô, tem um globo de fundo. Tipo o cara que manda Olha, aquele monte de inclusive, livro. estamos O com a cara bota a mão presença do ali no... nosso vice-presidente, Pedro Chatac. Quem que é o vice-presidente aí? Boa noite, gente. Como é que é o nome do vice-presidente? Pedro Chatac. Sou eu, prazer. Pedro Chatac. Prazer, Pedro. Deixa eu estar aqui. O vice-presidente a gente tem que ser amigo. Presidente e vice-presidente. Sou meu amigo já. Pessoa importante. Gente, dúvidas? Ou foi muito bom ou foi muito ruim. O professor sempre fala isso, né? Tem uma dúvida aqui. Boa noite. Tem alguma experiência com um período criminal que seja interessante comentar? Cara, interessante. Não tem muita coisa interessante. A tua pergunta é difícil. Mas deixa eu tentar falar aqui de algum caso que foi emblemático para mim. Acho que foi muito chocante, mas ao mesmo tempo, enfim, uma força aí para quem acredita aí superior. Acabei conseguindo realizar meu trabalho, mas nós somos seres humanos, claro. Mas foi com vocês, eu acho que a maioria são muito novos, talvez vocês não lembrem, mas a gente teve um caso bastante emblemático no Rio de Janeiro, que foi um ataque, né, que teve aí de uma pessoa que entrou atirando num colégio lá em Realengo, né? Então eu estava de plantão aí no local, foi bastante tenso, foi uma responsabilidade muito grande, algo bastante atípico para a realidade do Brasil e do Rio de Janeiro, mas assim,
tecnicamente rico, né, o local, apesar de ser muito chocante, né, mas a gente conseguiu fazer um bom trabalho, elaboramos aí um laudo bastante interessante, dinâmica de mancha de sangue, né, posicionamento de diversas evidências, né, mas nos faz aí refletir sobre a nossa sobre a nossa humanidade, né, dentro de todo esse processo. Né? Assim, a gente é ser humano, né, ao mesmo tempo a gente está ali querendo fazer o nosso trabalho, mas eu achei muito interessante, assim, muito, apesar de ter sido um ambiente ali bastante tenso ali, enfim, por conta de uma tragédia, mas o que é importante a gente é manter a serenidade, até para, né, justificar, no bom sentido, né, ali para a sociedade a nossa atuação, né, para elaboração, para contribuir para solucionar o que aconteceu, né, uma resposta para a sociedade, né, o trabalho da perícia, da polícia, da justiça, do Ministério Público. Né. Então, acho que isso foi muito importante. Acho que é um dos casos emblemáticos aí para dividir com vocês. Outra Acho que tem pergunta outras. também. Quais habilidades precisa desenvolver para ser um bom perito e que não é ensinada na faculdade? Então, vamos lá. O que não é comum nas grades curriculares dos cursos de graduação é que aquelas habilidades que a gente tinha colocado na nossa apresentação. Então, assim, o perito precisa saber descrever muito bem. Eu sei que dependendo da graduação a gente acaba escrevendo muito, mas é muito comum nas ciências exatas a gente escrever pouco. Escreve um pouco mais nas disciplinas, o cara pede para você descrever ou interpretar uma teoria, alguma coisa nesse sentido, ainda vai. Você chega no momento que você faz muita conta, né? Interpreta a coisa, mas você ainda não desenvolve muita capacidade de descrição. Isso não é uma crítica ao curso de graduação, porque é assim que deve ser feito, é assim que é feito. Mas é importante, né, a capacidade de descrição, a capacidade de, né, a habilidade de descrição, a capacidade, você nem a habilidade, de você entender e compreender diversos outros conteúdos e conhecimentos necessários para a atividade pericial, um pouquinho do direito, né, um pouquinho como é que funciona o sistema judiciário, quais são as atuações das polícias, né, como é que funciona um processo judicial. Isso hoje, tem muita coisa na rede, né, de uma forma geral, a gente sempre ou conhece um vizinho, um tio, um parente, né, que tem alguma formação na área de direito, algum conhecido, né, para começar a papirar, dar uma olhadinha. Eu acho que isso faz diferença na nossa formação. Né? É olhar para outras áreas, como eu tinha falado. Então, assim, eu acho que a principal habilidade, a principal habilidade é olhar para outra área. E aí surgem outras habilidades. Olhar para o direito, né? A gente que é da química, engenharia química, olhar um pouquinho para a biologia, né? O que é importante né? Olhar para áreas, entender, desenvolver habilidades relacionadas a, por que não, né, um pouquinho da área financeira, né, olhar um pouquinho para a área de projetos. Acho que é bem legal assim, a gente desenvolver diversas outras habilidades. Quanto mais multitransdisciplinar você for, né, você tem grandes chances de se desenvolver melhor na carreira de perito. Né? Ficar estanque naquela, assim, eu sou dessa área, dessa graduação, vou fazer única e exclusivamente isso, e é aí que você faz, você bota o pé no mercado, você cara, eu não resolvo isso como integral triplo. Eu resolvo um trabalho específico ali, mas tem que passar pela entrevista, você tem que saber se comunicar, tem que saber se relacionar, tem que saber se envolver, literalmente, né? Se conectar. Você está aqui, você passa por relações humanas. Né? Você não resolve as coisas com integral e derivado, você resolve problemas técnicos. Por isso que eu falo que eu sou um amante de cálculo, eu sou tutor de cálculo, eu adoro cálculo, eu acho fantástico, maravilhoso, e tem muita aplicação. Né? A gente vive por conta dessas ciências básicas, da física, da química, da biologia, etc. Né? Mas a gente precisa saber a base muito bem. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que tudo isso, todo esse conhecimento, ele é aplicado e ele subsiste num convívio em sociedade. Né? Então, eu acho que tudo isso ajuda a desenvolver, eu acho que não só o trabalho de perito, né? Mas toda a nossa trajetória profissional. Acho que ajuda bastante. Então é isso, gente. Eu vou bater a foto aqui para terminar a reunião, tá? Não se esqueçam de responder o form que a Priscila passou, por favor. Muito importante para a gente também.
Oi, gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigado, gente. Boa noite. Até mais. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.